Bom dia, bom sábado. Espero que se possam encontrar e que se possam sentir bem. Nesta altura que já começamos a pensar um bocadinho em férias, numa pausazita letiva, mas sem nunca esquecer a importância do estudo da lição. E para isso, hoje de manhã tenho aqui também o Mariano Cativa, que nos vai ajudar a fazer a reflexão acerca desta 11ª lição, que nos fala acerca do conflito iminente. E neste sentido, e porque estamos a abrir a palavra de Deus e com um conteúdo profético tão importante, para que nós possamos ter a orientação necessária para esta recapitulação, eu convidava o Mariano que nos pudesse dirigir numa oração. Oremos. Amado Pai, nosso Deus que está nos céus, obrigado pelo seu amor, obrigado porque tu nos criaste. E agora, antes de começarmos a falar da sua palavra, queremos pedir que o Senhor nos unja com o seu Espírito. Também queremos pedir uma bênção especial para os irmãos que estão nos acompanhando em diversas redes digitais. Perdoa nossos pecados, em Jesus nós oramos. Amém. Então, pegando na lição que nós temos aqui para abordar, fala-nos o título Conflito Iminente e o verso áureo é João 17:17, que nos diz: santifica-os na verdade, é um pedido de Jesus, a tua palavra é a verdade. E este é um objetivo franco e claro da parte de Deus para que dentro deste conflito nós tenhamos a capacidade de poder resistir, a capacidade de conseguir perceber as ciladas que possam ocorrer neste meio. E a contextualização da lição desta semana começa precisamente com a questão de um aparelho médico, que não é médico, já é utilizado em vários meios, mas que é um receptor eletrónico que está implantado debaixo da pele, que tem informação importante, principalmente em doentes crónicos, que fazendo a sua pesquisa conseguimos perceber qual é a medicação que fazem, o seu historial, etc. E algumas pessoas, tendo algum entendimento profético, começaram a entender que isto poderia estar associado ao sinal da besta. Como também, no passado e na época da pandemia, também algumas pessoas entenderam que alguns procedimentos poderiam estar associados a alguma dessas sinaléticas. Mas, na realidade, quando nós estudamos a parte profética, entendemos que essa diferenciação, o sinal da besta ou o sinal de Deus, está associado não a qualquer um destes procedimentos, mas à tipologia de adoração. E é isto que nós vamos ver, e é este conflito que nós vamos estar aqui a estudar esta semana. E no sábado, na lição de sábado, Mariano, não sei que contributos ou que participação, ou qual foi aquele tópico especial que te tocou a ti e que queres partilhar connosco. Para a lição desta semana tem dois aspectos importantes que foi focado na lição de sábado e também já foram focadas em outras lições anteriores, que é relativamente às duas estratégias de Satanás em agir. Satanás utiliza duas estratégias. E aqui na lição desta semana, no sábado, fala a estratégia dele trabalhar como dragão, que vai utilizar a força, vai utilizar a pressão e vai utilizar a coerção. Neste conflito iminente, Satanás vai utilizar essa grande estratégia. Então, elas são duas. Primeiro, preferencialmente, a confusão, a distração, a desorientação para que as pessoas não estejam atentas à palavra. Sim. Se as pessoas estiverem atentas à palavra, vai tentar fazer a pressão, a coerção, a chantagem, para que haja este desligar ou esta relutância através das condições socioeconómicas, da prisão ou até da ameaça de morte, que é uma estratégia que no fundo não tem nada de novo. Não. Ao longo de todos os séculos da história, sempre que os opositores dos observadores das leis de Deus se quiseram manifestar, manifestaram-se desta forma, com a confusão, com a intimidação, com a coerção e a ameaça. Mas qual é, afinal, este conflito? O que é que divide o posicionamento, ou até colocando de outra forma em português, o que é que posiciona, qual é a decisão que posiciona a população,
porque Satanás, nós já percebemos, e ao olhar aqui conseguimos perceber que a batalha começou no céu. Satanás, já desde a morte e da ressurreição de Jesus, que está condenado, a sua possibilidade de arrependimento terminou, para ele a graça fechou, e o seu único objetivo é destruir quantos mais seres criados, melhor, e é essa a única satisfação e prazer que ele tem, é que dessa forma vai provocar sofrimento ao próprio Deus. Mas o que é que faz levantar uma ou outra bandeira? O que é que nos distingue de posicionamento? Porque só temos duas posições. A lição voltou a lembrar-nos. Não há uma terceira possibilidade. Não há uma terceira, ou abstenção. Não podemos abster neste voto. Então, a nossa lição nos apresenta aqui, nos mostra que a profecia bíblica, que ao longo do tempo está relacionado com o conflito cósmico entre o bem e o mal. E esta luta, isso tudo é por causa da autoridade e adoração. Esses são dois aspectos muito importantes que a nossa lição faz referência. A adoração, um dos motivos pelos quais Lúcifer pudesse se rebelar, porque ele queria ser adorado. E esta questão da adoração podemos levar à questão do sábado também. Mais adiante vamos falar a questão do sábado. Autoridade. Autoridade por quê? Porque Satanás queria mostrar autoridade. No final, este conflito iminente, essa batalha final, vai terminar para determinar quem verdadeiramente tem autoridade, quem merece adoração. Mas nós sabemos que Deus é o único ser que merece adoração. Diz então em Apocalipse, quer seja em Apocalipse 14, 7, 9 ou 4, 11, que só o Criador é digno de adoração e de louvor. Sim. E é isso o maior incómodo. Em primeiro lugar, quando nós conhecemos a história, que não está a ser abordada agora aqui na lição, um dos primeiros grandes incómodos de Satanás é que, estando sempre na presença de Deus e vendo a adoração ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele, estando ali sempre tão próximo, ele desejava ser adorado também. Ele, vendo a criação, ele desejou ser participante dessa criação também. Algo que, sendo uma criatura, também não lhe era possível. E agora entramos naquela parte que já estavas a fazer referência, que é assim: por essa razão e porque não foi autorizado e porque isso lhe causou um enorme incómodo, ele neste momento quer que toda a gente esqueça que houve criação. Sim. Qual é o principal memorial que nós temos da criação? É o sábado. O sábado, a semana da criação dos 7 dias como eles existem, e não o sábado que tenha começado em exclusividade nos mandamentos dados ao povo de Israel através de Moisés. Não, o sábado existe desde o momento da criação, e diz-nos que o sábado foi criado por causa do homem, e se me permitirem aqui pouco um trocadilho, por causa do homem, não por causa do judeu. Todo o homem beneficia do sábado, porque se houver a correta observância do sábado, o nosso egoísmo, a nossa presunção, a nossa tentativa de independência e autossuficiência, obviamente seriam eliminadas, porque ao observarmos o sábado, nós reconhecemos a existência do nosso Criador e aquele que procura manter todas as nossas funções vitais e a sustentabilidade da Terra para que nós possamos viver. E não tem como desassociar a questão da adoração e da criação. Quando se fala da criação, então automaticamente temos de nos lembrar da adoração. E quando nós falamos da adoração, automaticamente a questão da criação deve estar dentro. E criação e adoração, quando estiverem totalmente interligados, ali a questão do sábado também vai estar dentro. Não temos como desassociar a questão do sábado na criação, porque o sábado é o memorial. E então começa aqui o grande esforço de Satanás. Algo que o incomoda é que Deus seja adorado, Sim. É que Deus seja lembrado como Criador, Sim. E que a criação revela o seu poder. E então ele arranja toda uma espécie de artimanhas para corromper mesmo a estrutura da criação, para que dessa forma a glória de Deus não possa ser compreendida
através de toda a criação que Ele coloca à nossa disposição e a maravilhosa criação que era. E há aqui uma observação, um registro que nos diz: enquanto a observância do falso sábado em conformidade com a lei do Estado é contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que está em oposição a Deus. A guarda do verdadeiro sábado, em observância à lei divina, é uma prova de lealdade para com o Criador. E é aqui uma prova de lealdade. Sim. Deus não nos exige, mas coloca a possibilidade de nós nos podermos aproximar dele e de desejarmos estar com ele. Não sei se ainda na lição de domingo se tens alguma observação que queiras introduzir, Mariano, se não poderíamos progredir para a parte da lição a seguir. Há uma parte da lição que me chamou a atenção quando diz que o sábado é um lembrete eterno da nossa identidade. A lição também apresenta o que nós chamamos de a missão dos adventistas do sétimo dia, que está relacionado com a mensagem dos 3 anjos, que nós encontramos em Apocalipse 12, no verso 17. O Apocalipse 14, a partir do verso 6 até ao verso 10. Ali nós encontramos a mensagem dos três anjos. E o verso 12 diz que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, aqui nos chama a atenção que nós devemos ser perseverantes e nós devemos ter a fé em Jesus Cristo. Nós sabemos que, segundo a nossa Sagrada Escritura em Hebreus, diz que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e não se veem. É qualquer coisa de extraordinário. E temos algumas traduções que, além de dizerem a fé em Jesus, diz a fé de Jesus. De Jesus. E este binómio, ou este pequeno trocadilho, é extremamente importante, porque é assim, em primeiro lugar, nós temos que ter fé em Jesus para aceitar os seus méritos por nós. Mas depois, para continuar a subsistir aqui, quando nós já partilhamos uma identidade com Jesus, temos que possuir a fé de Jesus, que confiou inteiramente face a todos os desafios e à morte de cruz que ele sofreu por causa de nós, mas demonstrou sempre uma inteira confiança no Pai que suportaria e que o ajudaria a suportar todas as dificuldades. E então é neste binómio da fé de Jesus e a fé em Jesus que nos diz que o sábado acaba por fazer uma diferença. Porque se todos nós nos lembrássemos do sábado, diz aqui no comentário que não teria havido nenhum idólatra, nenhum ateu, nenhum incrédulo. O sábado é a guarda e o sinal da lealdade ao verdadeiro Deus, aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E esta é aquela segurança que nos ajuda, e como disseste, e extraordinariamente bem, a ter a fé em Jesus e a guarda dos mandamentos, como prova da fidelidade, da lealdade, do agradecimento e a gratidão que nós temos por tudo aquilo que o Senhor Jesus já fez por nós. E temos a seguir uma crise. Uma crise, diz aqui o título de lição de segunda-feira, uma crise vindoura. E é aquela parte que eu, no fundo, já tinha adiantado. Satanás quer destruir o máximo possível de vidas humanas para, dessa forma, infligir dor ao Criador. E temos numa primeira fase, uma primeira estratégia que é um engano. A confusão, aquilo que ele procurou fazer ali com Eva e que levou a efeito. Quando não funciona, temos a coerção, a chantagem, a obrigação e a força. E, como tínhamos visto, todas essas estratégias já duram em todos os séculos passados que nós pudermos encontrar, e vemos também na Idade Média, que é o período que basicamente acabamos por estudar muito aqui nesta lição, a tentativa que na Inquisição era feita de que as pessoas se retratassem ou negassem a sua própria fé com o objetivo de ser-lhes poupada a vida. Nesta lição mesmo da crise vindoura, lição de segunda-feira, faz referência que a profecia indica que a perseguição vai começar com sanções econômicas. Com sanções econômicas por quê?
Porque quando surgir o decreto de que quem não tem o sinal da besta não vai poder comprar, não vai poder vender, essa será uma fase inicial muito importante para o cristão. Porque quando há essa sanção de que quem não tem o sinal da besta não compra, não vende, é uma situação que vai ser muito difícil. Acompanhamos recentemente, há alguns anos atrás, a situação da Covid, particularmente em África, Angola, essencialmente, que não tinha o cartão de vacina, então não lhe era permitido alguns serviços básicos. Então, quando surgir as sanções econômicas, então muita coisa vai se tornar muito, mas muito difícil. Nós já estudamos na lição número 4 alguns aspectos que fizeram com que os cristãos pudessem ser perseguidos na igreja primitiva, onde a questão das sanções econômicas também faziam parte. Esta lição mostrou também as situações sociais. Também eram importantes. Por que é importante essa situação social? Porque cristão, fervorosamente que é cristão, ele não vai aceitar situações imorais. E quando não aceita situações imorais, então vão contra ele. E outras situações mais foram apresentadas. Então, qualquer pessoa que se recuse receber a marca ficará finalmente sujeita a um decreto de morte. Isto encontramos em Apocalipse 13, 15 até 17. E nós vimos que o texto que acabei de ler anteriormente, Apocalipse 14, verso 12, que é necessário guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que outras versões dizem a fé de Jesus. Se tivermos a fé em Jesus, então nós vamos conseguir vencer essas dificuldades, mesmo que surgirem decretos de morte. Porque muitos no passado, muitos reformadores, mesmo sabendo que, defendendo a verdade, podiam ser sacrificados, podiam ser mortos, não se importaram porque sabiam que, morrendo em Jesus, haveriam de ressuscitar, haveriam de viver. Então, nós precisamos estar preparados para essas situações, conforme os outros foram preparados e não se importaram com os decretos de morte. Este é um aspecto que é extremamente importante, e porque nós lemos aqui os textos da parte de segunda-feira e a mim levou-me a fazer uma reflexão, porque já não me lembrava desta passagem de João 16:2, que diz: todo o que vos matar julgará estar a dar tributo a Deus. E este é um aspecto particular, porque quando nós falamos aqui um pouquinho destas temáticas e acabamos por estar a ligar a entidades, não estamos a referir pessoas individuais que sejam devotos ou que sejam nacionais de um país ou de uma orientação religiosa. Mas essa estrutura, na sua cúpula, na sua representação, ela sim tem esta responsabilidade. Mas individualmente, e eu volto aqui outra vez a João 16:2, tem aqui este aspecto, que é: algumas pessoas que vão matar os filhos de Deus acham que estão a prestar um bom serviço à nação e à religião. Entendem, no seu nível de conhecimento, que estão a fazer um favor à sociedade e ao próprio Deus, dando-lhe tributo pela morte daqueles que consideram um empecilho e um estorvo à progressão da informação. E Jesus preparou, em Mateus 10:22, os seus discípulos, os do momento e os que viriam depois, a dizer que seriam odiados por todos por causa do meu nome. Depois, ainda em Timóteo e em Pedro, temos que todos os que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. E depois diz-nos ali também Pedro que não estranhem um fogo ardente que anda ou que está em torno de vós ou que está aí à vossa volta. Não estranhem, porque uma vez que eu também fui perseguido, eu também fui morto, eu também sofri para vos poder salvar,
também aqueles que seguem, e nós isso vimos no início da lição desta semana e no trimestre passado, quando estávamos a estudar Salmos, que é todos os seguidores de Deus sofrerão e padecerão as mesmas dificuldades ou dificuldades semelhantes àquelas que o próprio Jesus sofreu em nosso favor. E a parte espetacular que aqui acontece é que há aqui uma chamada de atenção, porque está a ser feita uma observação em Apocalipse acerca da besta e aqueles que seguem a própria besta, e de repente parece que estamos num filme em que deixa de filmar a besta e aqueles que estão a segui-la, etc, etc, e vira para o outro lado, e o texto que acabaste de ler, e diz: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O povo de Deus vive uma vida piedosa de obediência. No meio de todo esta massa de pessoas, porque depois à frente vamos ver a besta que surgiu do mar, no meio da multidão de muitos povos, é necessário uma lupa especial para perceber que no meio de toda aquela quantidade de população existe um grupo mais pequeno que acaba por, durante um determinado tempo, passar despercebido, mas efetivamente aqui em Apocalipse a lupa é virada e a câmara é virada para perceber que existem pessoas que têm uma atitude e um comportamento diferente do resto da sociedade. A lição 9 também já nos abordou um pouquinho acerca desse conflito, e depois começamos aqui a parte que nos diz identificando a besta. Sim. Quais são as características que nós encontramos aqui? De onde é que vem? Eu, no fundo já estive a dizer. Foi um animal, uma besta que surgiu do... Temos uma besta que surgiu do mar, depois surge a outra besta da terra. Ok. Então, são essas duas lições que estão a se basear aqui, que na lição número 4 também já focamos muito relativamente a essa questão. Nós, no livro de Apocalipse 13, verso 5, nós encontramos: foi-lhe dada uma boca que proferiria arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Então, esses 42 meses que aqui se refere em Daniel 7, ele faz referência de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui, quando se refere de um tempo, estamos a falar de 360 dias. 2 tempos é o dobro de 360, que vamos ter 720. E metade de um tempo quer dizer a metade de 360, que vai ser 180. Se somarmos um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, vamos ter 3 tempos e meio. E esses 3 tempos e meio vai corresponder a 1260 dias. Esses 1260 dias proféticos literalmente vai corresponder a 1260 anos. Nós encontramos esse período muito importante que começa no ano de 538 depois de Cristo, que termina em 1798 depois de Cristo. Nesse caso, são no total 1260 anos. Esses 1260 anos é o período que aqui se faz referência, quando o povo de Deus, segundo o Apocalipse, teve de ser levado para o deserto, no lugar que foi preparado por Deus. Ali ficou durante 1260 anos. Esses 42 meses que faz referência, se multiplicarmos esses 42 meses por 360, então nessa altura vamos ter 1260, que é esse período profético. Esses são dias proféticos que correspondem a 1260 anos proféticos. Então, a besta do mar refere-se aqui, afinal de contas, e a besta da terra refere-se a quê? No livro Grande Conflito,
na página 40, no capítulo 45, ele faz referência, ali, a irmã Ellen White faz referência da besta do mar e da besta da terra, onde a besta do mar faz referência sobre a Igreja Católica Romana e a besta da terra faz referência sobre a Igreja Católica Romana. A nossa lição, nos comentários, nos apresenta uma aposta que chamou de aposta na profecia. Isto é, na página 125, onde um casal, onde a esposa era chamada de Anastácia e o esposo era chamado de Petro, que na época da Guerra Fria, onde a União Soviética era mesmo uma grande potência, e historiadores, economistas achavam que a União Soviética podia ser vencedor, podia se tornar ainda mais uma superpotência. Mas Petro, embora não frequentando mais a Igreja Adventista, mas pelos conhecimentos que teve enquanto estava em casa de seus pais, ele sabia que profeticamente a União Soviética não poderia vencer, não podia ser uma superpotência. A sua esposa Anastácia era ateia, ela disse que não tem como a União Soviética não vencer. Contra todas as probabilidades, porque Petro, ele não fez uma análise tendo em conta estudos sociais, psicológicos, econômicos ou artes de guerra, ele não fez estudos a partir daí, mas estudando os livros de Daniel e Apocalipse e as análises historicistas adventistas, e ele sabia que os Estados Unidos é que seria uma superpotência. E no ano de 1980, a União Soviética desmoronou-se. Mas antes disso, a esposa disse que se a União Soviética não vencer, eu vou estar na igreja em que você frequentava, que era a Igreja Adventista do sétimo dia. Depois da União Soviética desmoronar, sem guerra por si mesmo, então ali a esposa de Petro disse que eu agora posso me batizar na sua Igreja Adventista do sétimo dia. Petro, que já não frequentava, e Anastácia entregaram-se ao batismo na Igreja Adventista e foram batizados. Então, aqui, através dos estudos proféticos, Petro foi claro em dizer que superpotência vai ser os Estados Unidos, não a União Soviética. Mas o espetacular, Mariano, que aqui acontece entre a lição de terça-feira e a lição de quarta-feira é relativamente a esta potência, a esta besta que sobe da terra, tanto como a besta que sobe do mar. Já existia esta informação prévia, esta profecia já existia, como também já existia na visão da estátua que Nabucodonosor, ele próprio teve, a visão dos reinos que se sucederam e que, à partida, os historiadores poderiam ter colocado em causa. O próprio rei Nabucodonosor quis contrariar essa profecia na história e quis fazer uma estátua completamente de ouro, tentando demonstrar que a Babilónia nunca deixaria de existir, sempre estaria presente. E o que é espetacular é que há aqui duas coisas interessantes nesta história. A primeira é que, apesar de Nabucodonosor ter tentado contrariar a sucessão de reinos com a Babilónia, a Medo-Pérsia e por aí abaixo até à Roma imperial, e depois a Roma dita pagã, de pagã para o domínio religioso, todos eles se sucederam na sequência que estavam prevista nesta mesma visão. Mas numa coisa Nabucodonosor tinha razão. É que a tentativa de obrigatoriedade que foi feita com Misael, Azarias e Ananias, esta mesma tentativa é aquela que continuou ao longo de todos os séculos e que a Babilónia se manteve sempre presente em todas as nações, e sempre foi feita esta mesma tentativa de obrigar
da coerção, da adoração ao falso Deus, como aconteceu naquela planície onde estava aquela grande estátua. E essa é a estratégia que se mantém em consonância. Qual é a minha preocupação na observação e na utilização desta informação? É que, ainda que possa ser doloroso, nós fazermos aqui uma afirmação nesta besta que representa o poder papal e que é doloroso a todos aqueles nossos amigos que podem estar aqui a acompanhar e que são católicos devotos, é que, efetivamente, também aqueles que respeitaram a Grécia no passado e a Roma Imperial, etc., etc., ficaram da mesma forma escandalizados com este processo. Mas este não é uma acusação bíblica para os membros desta religião. Esta é uma acusação bíblica para a opção e a orientação religiosa e política, porque aqui há a representação destas duas vertentes em conjunto, quer desta primeira besta que surge do mar, quer da segunda besta que surge da terra e que falaremos um pouquinho, que inicialmente tinha um aspecto, mas que a sua voz acontece em oposição. E é neste sentido que eu queria bastante que quem nos acompanha tivesse a atenção que, ainda que possa ser um pouquinho dolorosa, ainda que nós procuremos ter alguma delicadeza e não ferir as suscetibilidades, a advertência e o conhecimento está para a união do poder político com a parte religiosa e quando esta, de alguma forma, der razão ou sequência àquilo que Satanás pretende, que é desviar a nossa atenção da observância dos mandamentos que o Senhor nos propõe e desviar essa atenção para a observância e a adoração a outro que não Deus. Não sei agora se queres pegar nesta vertente, mas enquanto fazes essa revisão, eu gostaria muito de falar convosco acerca da possibilidade do surgimento desta besta que surgiu do mar. Quando o imperador Constantino decidiu sair de Roma e como base ou capital do seu império e ir para a zona da Turquia, onde atualmente está Constantinopla, em honra ao seu próprio nome, deixou ali um vazio de poder e o bispo que estava em Roma assume perfeitamente esse mesmo poderio e existem aqui as declarações, por exemplo, de Isaac Bacchus, que nos diz, ao deslocar o império para Constantinopla, Constantino abriu o caminho para que o bispo de Roma se exaltasse acima de todos os homens da terra e acima dos deuses do céu. E isto é o levantar do princípio da acusação que foi injusta feita a Jesus de blasfémia e de difamação. O que é blasfémia? Não é nada mais, nada menos que eu retirar atributos que são exclusivamente de Deus e tentar colocar em mim ou em outro homem. E esta é a base da problemática daquilo que acabou por acontecer aqui, neste movimento, em que o papado não é mais do que um fantasma falecido do Império Romano, sentado coroado sobre a sua sepultura, na parte do Império Romano. E porquê que isto é uma questão da blasfémia? Porque pretende o líder religioso ter a capacidade de perdoar pecados. E o seu líder máximo de ser a representação exata da pessoa de Deus na Terra. E é esta a questão. E então interpreta e assume que pode fazer algumas alterações contrárias àquilo que está definido na Sagrada Escritura. E a primeira delas, com a aparência até muito lógica e quase de devoção a Jesus, que é, uma vez que Jesus ressuscitou no domingo, então o dia de observação passa a ser o domingo e não o sábado. Mas acima de tudo o sábado recorda a criação e a redenção. E temos que recordar aqui, embora a lição não faça esta própria referência, que até aqui o próprio Jesus dá um grande exemplo daquilo que ele pretende que aconteça. Porque ele terminou uma parte do seu ministério na sexta-feira, quando expirou na cruz, passou o sábado na sepultura descansando e no primeiro dia da semana ressurgiu para iniciar
outra tarefa no processo do nosso resgate em consonância com o trabalho que ia desenvolver no céu. Acrescentado no que o Manuel disse, se abrirmos João capítulo 10, verso 33, ali nós encontramos as acusações que foram, a resposta das acusações que foram feitas a Jesus de que estava blasfemando. Eu tomo a leitura. Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, esta é a acusação que fizeram a Jesus Cristo, e essas acusações não são justas. São injustas porque Jesus Cristo mesmo é Deus. Contrariamente ao papado, que dizem que tem prerrogativas de Deus na terra. Isso é que é realmente blasfêmia. Porque, efetivamente, e nós vamos ver mais à frente, quer no Novo Testamento, quer no Velho Testamento, Jesus, o Messias, estava perfeitamente identificado como o Filho de Deus. Como o real representante de Deus na Terra. É claro que Jesus nunca utilizou o poder divino em seu próprio benefício, mas ele podia tê-lo feito e podia ter aniquilado. Mas se o fizesse naquela forma, como nós estudamos, e já fizeste referência à lição número 4, se naquele momento Jesus tivesse manifestado toda a sua glória e poder, ninguém teria tido capaz de aceitar a sua voz e de o seguir de forma espontânea. Falo-iam pelo medo, pelo interesse, etc, etc. E então Jesus ocultou-se e foi progressivamente, e é aquilo que Deus tem feito ao longo de todas as épocas, progressivamente vem concedendo informação para que nós possamos progressivamente assimilar mais luz, e é a mesma coisa que se eu estiver a dormir, se me acenderem a luz, eu fico encandeado e não consigo ver, e é doloroso. No meio das trevas, daquilo que aconteceu durante estes 1260 anos, as pessoas esqueceram do que era a verdadeira representação de Deus na Terra, porque a que era suposta representação falhou. Foi tirano, obrigou-os, contorceu, mudou os princípios a seu belo prazer. E agora Deus volta novamente a preparar o seu povo para que progressivamente se reencontre com ele e progressivamente tenha esta informação. Mas voltamos aqui. É o sábado que é posto em causa. Sim, é o sábado que é posto em causa. E a par do sábado, a substituição que se pretende fazer e o decreto que poderá ser feito para sair de sábado para o dia que Jesus ressuscitou, tem muitos aspectos para identificarmos a besta. Por exemplo, na lição 4, ele falou de alguns aspectos, como a veneração dos santos, a confissão auricular dos pecados a sacerdotes humanos, a prática do batismo infantil, a venda de indulgências, a doutrina do purgatório, as orações pelos mortos, e eu quero terminar aqui, a substituição do sábado pelo domingo. Aqui faz referência do discurso que foi dado pelo Papa Bento XVI, no dia 6 de junho de 2012, onde haviam mais de 15 mil pessoas. Isso é na Praça de São Pedro, em Roma. Ele declarou o seguinte: o domingo é o dia do Senhor e dos homens e mulheres. Um dia em que todos devem conseguir estar livres para a família e livres para Deus. Ao defendermos o domingo, defendemos a liberdade humana. Aqui basicamente está o resumo sobre como é que vai ser. Aqui está a demonstração de que, de acordo com o livro que nós lemos, a guarda da lei de Deus, aqui é uma mostra de que
Na realidade, essa é a besta que estamos a fazer a referência, porque uma das características da besta é o quê? É a alteração da lei, fazendo com que, em vez de ser o Deus a ser adorado, outros é que são adorados como seu representante aqui na Terra. E é nesta consonância e é nesta linha que, se me permitires, volto a dar um pulinho outra vez à lição número 4, que quando em Judas nos é chamada a atenção para aqueles que, ousadamente ou com a libertinagem, convertem em dissolução a graça de Deus. E isto, muito resumidamente, quando nós estamos aqui, aquilo que quer esta besta, a que sobe da água, quer a besta que sobe da terra e que nós vamos ter que introduzir porque o nosso tempinho está quase a acabar, que é também a imagem da primeira besta, porque acaba por dar relevância a esta vertente. Destas duas maneiras fazem a oposição àquilo que Jesus é para nós, que é o nosso Criador, e então nós desviamos a atenção do sábado, que é o nosso Redentor, e nós então criamos outras formas que supostamente seja possível a redenção, e esse é um objetivo satânico, de que nós não entreguemos o nosso coração ao próprio Jesus, porque afinal de contas aparentemente é mais fácil eu poder chegar à salvação por outros meios, que são muitas das vezes os meus próprios meios, e que enaltece o meu eu, e que não reconhece a minha submissão ao Deus Criador e ao Deus Redentor. E este é o aspecto que é marcante aqui. E em Apocalipse 13, 11 a 18, tem aqui a questão de que esta besta, para além de ser proveniente de um espaço diferente, e que nós vimos na lição de terça e quarta-feira, que Deus sempre providenciou um espaço à parte, um espaço no deserto, durante estes 1260 anos, mas surge agora, no final do tempo do domínio desta primeira besta, uma outra que conseguimos utilizar ou conseguimos reconhecer, e como já fizeste referência, e bem, a uma entidade, um país, ok? Ou uma união de Estados que tem a sua independência assumida e a sua Constituição escrita sobre dois pilares, a liberdade política e a liberdade religiosa, que facilmente são associados a esta besta que tem um aspecto de cordeiro, com dois chifres, que representam o poder, que realmente são estes dois poderes, a liberdade religiosa e a liberdade política. Mas que na realidade, quando abre a boca, quando fala como um dragão. O dragão, não só que a lição nos associa em primeira linha ao próprio Satanás, e em segunda linha à Roma pagã, que ao colocar em prática completamente os desígnios de Satanás, que foi a perseguição, a destruição e a morte daqueles que procuravam observar a sã doutrina e os mandamentos, e então tem esta representação. Depois vem a Roma com o poder político ou religioso associado, e depois temos esta entidade que no final, representando um processo de protestantismo, de reabilitação, de reforma, que inicia um percurso que era aquele que era expectável, mas que a determinada altura acaba por existir um volte-face e volta a dar a representação e a reconhecer a autoridade da outra primeira besta e assumir a devoção e a representação e a voz de perseguição, que é aquilo que nós prevemos que venha a acontecer a breve, curto prazo. Relativamente à besta da terra, algo que me chamou a atenção e algo muito fascinante também é que na altura em que foi identificado essa besta da terra como os Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América ainda estavam muito, mas muito distantes de serem potência, seja em termos econômicos como militar. De serem sequer independentes. Nem sequer eram independentes. Então, é algo que vem me chamar muita atenção. Uma nação que não era potente. Era insignificante. Era insignificante.
um país em que as pessoas lá iam por causa da suposta liberdade de expressão, que foi prognosticado ou foi tido como a besta da terra. Contra todas as probabilidades, poucos na época acreditavam que realmente era a besta da terra. E esse é um aspecto fascinante e que nós já tínhamos feito a referência. Quer na visão de Nabucodonosor, quer em Daniel 7, em que existe a sucessão de animais, quer aqui no Apocalipse, em que João, o discípulo amado, tem esta tipologia de visões. A exatidão da comunicação, da profecia que Deus faz com os seus servos é qualquer coisa de espetacular, se me permitirem esta expressão. Todo este rigor, toda esta preocupação que Deus tem em revelar esta informação aos seus filhos, tem o propósito que é de nós estarmos atentos e preparados para as dificuldades associadas a toda esta informação que nos é dada. Não está hoje aqui na lição, mas é uma chamada de atenção que nós temos que ter em consideração. E é, se Deus diz que nunca tomou nenhuma decisão sem revelar a sua vontade aos seus desígnios, aos seus servos, os profetas, é porque Ele tem um propósito de nos querer ajudar, de nos querer chamar a atenção e de nós estarmos preparados. Mas depois é com alguma tristeza que eu ouço algumas pessoas ditas cristãs dizerem que particularmente estes dois livros que nós tivemos a mencionar, Apocalipse, que as pessoas dizem o apocalíptico e só estas questões, mas o Apocalipse é a revelação mais pura e genuína do Evangelho ou a resistência ao Evangelho. É difícil de compreender? É, porque é necessário nós estarmos disponíveis para que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração para nós percebermos essa mensagem. Mas quando eu a recuso, então eu estou a recusar aquilo que Deus coloca à minha disposição, porque, embora não esteja a referência na lição, só chamar à vossa atenção que em Apocalipse 19:10 diz-nos lá que o apóstolo João estava a preparar-se para adorar o anjo que vinha estar com ele e comunicá-lo, e diz: prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, disse-me: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Vamos ficar por aqui. Um anjo, em primeiro lugar, em oposição a estas bestas, recusa a adoração de um que ele chama seu conservo. Recusa a adoração do apóstolo João. Ok? Então, se um anjo recusa a adoração, por que aceitam os homens a adoração? Okay? E depois, finalmente, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus, que é referido em vários pontos de Apocalipse, aqui é dada a própria significação que é o testemunho, que é o espírito de profecia. E este é o aspecto que é extremamente importante e que é necessário nós refletirmos. É um pequeno, muito pequeno grupo que tem a compreensão necessária do espírito de profecia, mas que é necessário para manter a firmeza e a segurança na informação profética que o Senhor nos disponibilizou para estarmos atentos e seguros nestes últimos dias. Então, por isso, estimado amigo, estimado irmão, ainda que possa ser difícil, e esse é o desejo que é colocado no nosso coração, não é proveniente de Deus, estuda a palavra. Procura entender a palavra, para que finalmente, e já mesmo a terminar, faz aqui novamente no estudo adicional de sexta-feira, que na Babilónia moderna, e eu fiz há pouco já esta comparação, a questão continua a ser a de adoração. Quem é que eu estou a adorar? A verdadeira adoração tem origem numa mente ensinada pela palavra de Deus, numa alma transformada pelo seu amor e num coração cheio com o seu espírito. Depois diz: Deus nunca força a vontade ou a consciência, mas a estratégia de Satanás para alcançar o domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é forçar usando a crueldade. Aquela mesma crueldade foi utilizada sobre Jesus durante o seu julgamento, o percurso até ao Calvário e a sua morte na cruz, que foi impressionante, em particular para os anjos, que até essa altura estavam em dúvida se Satanás era realmente mau e se Deus tinha sido justo em expulsá-lo do céu.
foi percebido então. Mas toda essa estratégia tem sido utilizada entre os homens ao serviço de Satanás, uns para com os outros. E voltará a marcar o percurso desta história quando ou imediatamente antes que o Senhor Jesus volte. Para terminar, a batalha final focará a adoração e o sábado, que celebra a capacidade criadora de Deus, a sua soberania e a sua salvação. Nós sabemos, temos a certeza que Deus é vencedor e Deus sairá vencedor nessa batalha. E Deus está convidado você, está convidado o seu povo no geral para tomar parte da sua vitória. Essa vitória que vai ser sobre o mal e sobre o diabo, ao proclamar o Evangelho Eterno. Esse Evangelho Eterno que é o Evangelho dos 3 anjos que nós encontramos em Apocalipse 14. Esse é um aspecto que acaba por resumir a nossa lição, e eu acabava só aqui com este texto que diz: mas Deus terá sobre a terra um povo que manterá a Bíblia. E a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e a base de todas as reformas. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro: assim diz o Senhor. Deixemos-nos de dúvidas, deixemos-nos de rodeios. O Senhor é extremamente claro nas orientações que nos dá, porque colocamos em causa. Então, é neste sentido que, como já estamos um pouquinho com a hora ultrapassada, eu convido a quem está desse lado para nós podermos terminar esta lição com uma breve oração. Oremos. Querido e bondoso Pai que nos altos céus habitas, muito obrigado por estes momentos de reflexão que tu, Senhor, nos permitiste. Muito obrigado, Senhor e bom Deus, por todos os alertas que colocas à nossa disposição, e obrigado, ó Pai, pela exatidão da história com que tu, Senhor, nos apresentas as profecias que são cumpridas com toda a exatidão e rigor, para que dessa forma e por todo esse rigor e cuidado nós podermos ter a certeza de que as promessas que ainda não foram cumpridas se vão cumprir exatamente segundo os teus desígnios. Por isso, ó Pai, toca mais uma vez o nosso coração. Insta mais uma vez com o nosso espírito, para que nós possamos colocar-nos inteiramente à tua disposição para podermos estudar, reforçar o conhecimento em ti, para que dessa forma, quando houver novo desafio ou oposição, possamos estar completamente confiantes num é assim que diz o Senhor, e estarmos seguros e um dia podermos estar contigo na pátria celestial. É isto que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estimados amigos, um bom sábado.